Ele assume a prefeitura de Bauru em janeiro de 2017, faz uma série de observações em relação à equipe, o secretariado, os ajustes da máquina, o natural conhecimento de todas as demandas da prefeitura in loco, daquilo que foi projetado junto ao eleitor nas urnas, e entra em 2018 com uma agenda de desenvolvimento apontada para a cidade com mais de uma frente de ações. O prefeito Clodoaldo Gazeta conversa conosco sobre essas perspectivas de ações e quais são as prioridades que estão sendo definidas pelo governo. Obrigado por você conversar conosco aqui para a Rádio Câmara, TV Câmara, internet, site, porque hoje não tem jeito mais de falar que não seja em multiplataforma. Prefeito. Sem dúvida. Eu que agradeço o convite. Acho que é o momento da gente poder abrir a discussão novamente sobre a cidade. É um momento importante da história de Bauru e do país também. O país começa a retomar um crescimento agora em 2018, que vai ser benéfico para a grande maioria dos municípios que investiram no dever de casa em 2017. Então, as boas perspectivas aí para esse ano, para que a cidade realmente possa começar um processo de desenvolvimento bem importante aí, que seja sustentável ao longo do tempo. O jornalista, que eu costumo repetir que é um generalista, um cientista social que navega em várias frentes, percebe aqui, para emprestar essa sensação para o prefeito poder comentar, uma sensação, uma ansiedade natural do empreendedor, do investidor, do empresariado, do cara da construção civil, dos sindicatos, porque nós temos um estoque de terras na cidade por força da legislação que a gente conversou muito ao longo de 2017 sobre ela. E o prefeito abre o ano demonstrando com uma agenda de desenvolvimento em várias das frentes que foram apresentadas, um posicionamento em relação a etapas e cronogramas, inclusive específicos, mês a mês, trimestrais, que eu achei bastante interessante de serem pontuados. É uma sinalização para todos os setores, inclusive ao Poder Legislativo, dessas ações que foram preparadas para que elas possam ser implementadas agora? É uma sinalização nesse sentido, né? Eu entendo essa demanda reprimida que a cidade tinha, e ela vem de longa data, não só na questão da área, na área da construção civil, do uso e ocupação do solo, mas também em legislações que estavam ultrapassadas no tempo e que precisavam ser revistas para que a cidade ficasse mais atrativa para o desenvolvimento. Nós fizemos grande parte dessa movimentação legislativa no ano de 2017, e aí posso dizer o artigo 73, a questão da nova lei de concessões para empresas, o alvará provisório, Código de Obras, que foi aprovado agora no final do ano. Então foram várias ações legislativas que possibilitam com que a cidade fique mais econômica em termos de tempo para investimento, né? Então o investidor que quer chegar aqui já sabe os prazos que ele tem para poder ter o seu empreendimento aprovado junto à prefeitura. Agora a gente vem de uma segunda etapa, que é a etapa exatamente daquele momento da mudança do marco regulatório para a ocupação dos 2/3 da área que o município ainda tem restrito com relação às unidades de conservação, principalmente as APAs. E a gente prevê agora um conjunto de ações, né, que passa pela questão da nova, do perímetro urbano, a nova lei das ICs, o plano de manejo das APAs que já foram contratados e estão agora em processo de avaliação. O da água parada vai ser mais rápido porque nós já temos o plano de manejo, então é só uma questão de avaliação mesmo do processo de ocupação. E a linha da questão da parte de habitação do município, que também a prefeitura pretende agir diretamente na facilitação dos empreendimentos que podem se instalar na cidade, e aí da iniciativa privada, mesclado com algumas ações que o poder público pode ser facilitador com relação a isso. Então nós elencamos um conjunto de ações para esses primeiros 6 meses do ano de 2018, que vai melhorar ainda mais o tão falado destravamento da cidade, que já vem acontecendo desde 2017. A palavra-chave do ponto de vista de APA, da sensação do leigo comum do dia a dia, era sinônimo de proibido. E o governo passou 2017 dialogando com os vários setores. Eu participei de vários encontros, inclusive de audiências públicas, e mesmo reuniões que não eram especificamente relacionadas ao rito do Estatuto das Cidades, mas foram realizadas, e me parece que os setores compreenderam, até por força desse estoque parado, que é possível você ter ocupação sustentável. Isso já evolui do ponto de vista do diálogo, da compreensão do conteúdo. Aí tem agora na mesa já de curto prazo a regulamentação das zonas de indústria, comércios e serviços, que para quem não acompanha são os eixos a serem ocupados ao longo das passagens rodoviárias, são várias delas que intercortam a cidade. A prefeitura com essa lei quer definir
de forma micro ou do ponto de vista fora da macrozona ou dentro da macrozona, aquilo que pode, as vocações de cada um desses setores? Esse é o objetivo, né, de você pensar nas ICs também como uma zona que está integrada ao desenvolvimento urbano da cidade, não só para a questão de indústria, comércios e serviços, mas também será permitida a ocupação para residências, né? E esse refinamento do papel das ICs dentro desse contexto urbano do município é que vai ser feito agora no mês de janeiro com algumas audiências públicas que já estão programadas para agora, se não me engano, dia 17, a primeira delas, para que a gente possa, junto com a sociedade, explicar esse movimento e também colher as informações daquilo que vai ser possível nessas áreas, nessas zonas importantes da cidade que margeiam as principais rodovias. Do jeito que ela estava prevista, nós não tivemos nenhum tipo de desenvolvimento, né? Ao contrário, travou mais ainda a cidade pelo tamanho que foi projetado essas ICs e pela falta da possibilidade de ter uma política de incentivo para a ocupação dessas áreas. Esse novo projeto, que vai ser começado, tem o início agora do seu debate, ele prevê essas duas ações. A possibilidade de você ter mecanismos para melhoria do investimento nessas áreas e, ao mesmo tempo, ela possa ser ocupada de uma forma diferente do que ela foi prevista originalmente. Prefeito, você tem muita experiência, é sabido disso, de todos os setores na área ambiental, tem projetos, tem uma longa estada sobre isso. Percorrida essa questão da informação leiga e dessa desinformação, a joia da coroa do ponto de vista ambiental, de abastecimento, de ocupação, também num trecho do ponto de vista de mercado, é a APA do Batalha, inevitavelmente, inclusive na ZIC, que também faz parte do que nós comentamos agora. E tem uma questão conceitual que eu vivo repetindo aqui, de colocar para isso, que nós estamos numa fronteira com Agudos e Piratininga. Nós estamos cuidando das legislações, tentando resolver a nossa questão, mas a outra margem do rio precisa sentar para poder discutir, senão a gente arruma do lado de cá e o sujeito faz do outro lado no vizinho. Tem sentido essa questão da visão do Batalha do ponto de vista integrado? Ela tem sentido, né? O que me preocupa também porque o governo do estado também tem a sua obrigação de elaboração do plano de manejo da APA estadual do Rio Batalha, né? E que engloba essas cidades que você citou, Agudos e Piratininga. Isso é importante porque os dois planos de manejo precisam se conversar, né? Até para que você possa ter naquela região da cidade o desenvolvimento que a gente espera, aliado à questão da proteção, porque grande parte do abastecimento da cidade de Bauru vem da região do Rio Batalha. Me preocupa, mas ao mesmo tempo nós estamos fazendo o dever de casa na cidade de Bauru, com agora a contratação do plano de manejo. Ontem passou pela Câmara a apresentação de como vai ser esse plano de manejo, para que a Câmara e a sociedade possam acompanhar todos os desdobramentos dos estudos que vão ser feitos ali para a região da APA do Batalha. E eu tenho dito exatamente o seguinte, inclusive para a minha equipe de governo e para a cidade, venho dizendo isso há muito tempo. As APAs podem ser ocupadas. Elas devem ser ocupadas e essa ocupação ela tem que ser ordenada e quando essa APA é ocupada, quem ocupou tem um processo de compensação. E esse processo de compensação nada mais é do que você recuperar os mananciais, recuperar a mata ciliar, para que nós possamos ter o Rio Batalha ainda fornecendo água para a cidade de Bauru por longos e longos anos. Então essa junção, né, de uma ocupação ordenada com a proteção é o grande desafio que a cidade de Bauru tem e que pode se tornar um exemplo muito importante para várias cidades do país, né? O que diz a regra se houver confronto de detalhamento, mesmo de diagnóstico, entre o manejo do Estado e do município na parte que nos cabe? Prevalece o mais restrito, né? Aquele documento que for mais restritivo é o que permanece em vigor. Independentemente se da prefeitura do município for menos restritivo, vai permanecer o do Estado, ou vice-versa. Então, permanece o mais restritivo. Uma outra questão para quem não acompanha as medidas mais estruturais de curto, médio e longo prazo apresentadas também pela administração. Eu tenho chamado dos eixos norte ou nordeste, norte e noroeste da cidade, enfim, mas o eixo do Distrito Industrial 3, Bauru Lins, Bauru Marília, pegando aquela saída, o prefeito apresentou um pedido junto ao governo do estado, uma área de mais de 6 milhões de metros quadrados, para fazer, se entendi direito, uma demanda, inclusive, natural da cidade, porque, bom, nós temos um território com estoque de terras em função desses problemas que a gente está comentando, das APAs, e o prefeito, na outra região da cidade, apresenta um projeto de lei para a ocupação
residencial com mais de 5 mil moradias. É essa a definição mesmo de tentar fazer esse indicador? É o prefeito, o poder público botando como indutor a esse canto da cidade aqui, estou sugerindo expansão industrial e nesse canto por vocação residencial? Isso já era uma ação que a Prefeitura de Bauru precisava ter ao longo do tempo de definir eixos estratégicos para a cidade. Eu acho que agora, com base nos estudos que nós havíamos feito e com base naquilo que nós temos de demanda para essas duas regiões da cidade, nós conseguimos enxergar uma ação de médio e longo prazo. Você disse bem, a região leste, ela tem a região do Meridota, Quinta da Bela Olinda, tem várias possibilidades de ampliação da ocupação urbana ali por moradias, né? Nós, inclusive, estamos trabalhando com ações de melhoria do aspecto urbanístico daquela região. Então, o Parque da Lagoa da Quinta da Bela Olinda também é um desafio para a Prefeitura. Já estamos com um projeto pronto para melhorar aquele ambiente da cidade, até porque você vai ter, além da região do Meridota, Beija-Flor e toda a região que já tem moradias ali, mais 5 mil novas moradias. Então, você vai ter uma demanda grande por áreas de lazer. Então, a Prefeitura já está se antecipando e buscando melhorar as áreas de lazer para receber esse contingente de pessoas que vai morar naquela região. E na região norte, que pega o Distrito 3 até as penitenciárias, tem uma área muito grande do estado, e nós estamos acordando agora a doação dessa área para que nós possamos fazer a expansão industrial. E as duas áreas são complementares, né? Pessoas morando próximos de onde vão trabalhar. Isso é um desafio interessante, mas que nós identificamos hoje esses dois vetores importantes para a cidade que, acredito eu, nos próximos 10, 15 anos vão ter um desenvolvimento muito acelerado nessas duas áreas da cidade. A cidade não é nenhuma Maringá, que fez uma ocupação ordenada, antecipada e planejada, e tem parques, avenidas se interligando uma nas outras, mas a gente pode olhar para o horizonte e parar de pensar pequeno, né? Sem dúvida. Tem aqui a floresta urbana da área das Nações Unidas, o Parque da Água Comprida colado nela, tem que pensar no Parque do Castelo, que o prefeito começa a mexer. Até agora eu estou falando isso porque, olhando a terra do lado de cima, desses 6 milhões de metros quadrados, cheguei lá, não sei se é ilusão, quase um Parque do Cerrado futuro em uma parcela disso, dessa região, independentemente da ocupação também industrial. Sem dúvida alguma. Eu venho falando isso há muito tempo, que Bauru teve a grande felicidade de não ocupar os fundos de vale com as avenidas de interligação. Num ponto de vista é ruim, né, pela mobilidade das pessoas, mas agora nós podemos fazer isso de uma forma mais planejada. Então, os 7 fundos de vale que nós temos no município, dá para você, e nós estamos trabalhando agora no Água Comprida, Água do Sobrado, já estamos trabalhando na revegetação daquela região, na limpeza do córrego, para que você possa ter ali um espaço de lazer interessante para as pessoas e de circulação de bicicleta e de caminhos para corrida e tudo mais. Na região norte da cidade, nós temos ali o Parque do Jurandir Bueno, né, que eu já coloquei como desafio para esse ano para a Prefeitura, de usarmos a mão de obra que nós temos para iniciar a execução desse parque importante. É uma área 4 vezes maior do que o Vitória Regia, então é uma área importante para a cidade. E a Quinta da Bela Olinda, que é na sequência ali, que também vai ser recuperada do ponto de vista urbanístico. Eu tenho absoluta certeza que nos próximos 3 anos essas áreas serão recuperadas do ponto de vista urbanístico e a gente vai ter parques urbanos lineares, que é uma construção simples, né, associado com esses parques maiores, que é do Jurandir Bueno e da Quinta da Bela Olinda, vai dar uma outra visão interessante do ponto de vista de áreas de lazer para a cidade. E é necessário. Né? Eu acho que a cidade é importante o crescimento, novas moradias, mas ele tem que estar compatível com áreas de lazer para a população, até para que a gente possa ter essas áreas de socialização das pessoas e é importante para uma cidade como Bauru. Agora, um grande parque linear urbano que depende de mais estruturas para ter a cara um pouco além desses que estão sendo iniciados, tem uma possibilidade que o prefeito está em discussão em andamento dos recursos que estão no caixa da dívida federalizada. Sim. Tem mais de 80 milhões e tem que ficar lembrando as pessoas que esse recurso, teoricamente, judicialmente, é nosso. Né? Uhum. É possível isso ser aplicado nesse tipo de programa? O prefeito pensa em outro caminho? Esse recurso vai ser aplicado nesse programa. Nós estamos nesse momento nas tratativas finais aí com os bancos credores, junto também ao governo federal, que é um dos componentes dessa dívida, para que esse recurso volte para a cidade de Bauru, mas aplicado diretamente a um projeto.
que é o da revitalização do centro da cidade. Essa seria uma grande notícia para a cidade. E é legal porque isso não é um sonho, não é uma promessa de campanha, não é um desejo do prefeito, é uma realidade que vai acontecer no curto prazo. Faltam as tratativas políticas naturais de um envolvimento como esse, de liberação de um recurso significativo como esse, mas a gente tem a certeza que esse recurso vem para a cidade de Bauru e ele vai ser aplicado exatamente para a recuperação dessa área que vai do tênis de campo ao Meridota. Tem várias áreas da União nessa região que nós já pedimos para a União a doação dessas áreas para que ela possa se integrar ao Parque Urbano Linear. Certamente isso vai mudar grande parte do eixo de desenvolvimento da cidade, também voltando esse eixo para a área central da cidade, com novas moradias, com valorização dos imóveis que tem nessa região. Então não é um desejo nem um sonho, é uma realidade que vai acontecer no curto prazo. Esses recursos estão depositados judicialmente, não é dinheiro de nuvem, não. Ele existe de fato. Exatamente isso. E que está sendo corrigido no tempo. O novo distrito, os eixos habitacionais e residenciais, os planos e as ações relacionadas à questão de ocupação do solo, com as naturais ansiedades de cada um do setor, e o prefeito já startou em 2017, agora espera o desfecho, de assumir o hospital de base. A gente já discutiu bastante a questão do hospital de base e acrescentar um dado da população, que me parece também razoável, da preocupação com a atenção básica. Porque nós assumimos um novo desafio, o prefeito vem repetindo que somos a última cidade de porte médio do interior do estado ou do interior de porte médio do Brasil que não tem um hospital próprio, ele é porta aberta, tem uma situação... E naturalmente, diante das nossas carências de receita, a preocupação geral é se a gente vai conseguir dar conta das duas frentes. Nós só entramos nessa proposta com o Estado bem fundamentado de onde nós teríamos recursos para subsidiar uma parte do hospital de base. Fizemos uns 4 meses de tratativas com o Estado, internamente discussões, até que a notícia depois foi divulgada para a população, e essa notícia foi positiva para a cidade, porque nós ganhamos nessa parceria toda uma faculdade de medicina da USP, que era um sonho que Bauru tinha há mais de 60 anos, que o resultado dessa faculdade de medicina vai ter um efeito muito importante para a cidade nos próximos anos, do ponto de vista de congressos na área médica, de... cadeias de serviço de saúde. Sem dúvida, especialidades e pessoas, doutores da USP, que estão querendo morar em cidades menores como Bauru. Então, é importante, do ponto de vista estratégico, essa faculdade vai ter no cenário da cidade de Bauru. E, ao mesmo tempo, ganhamos um novo hospital, que é o Hospital das Clínicas do Centrinho, nessa parceria que fizemos com o Estado. Então, os recursos para tocar o hospital de base, que são R$2 milhões por mês, eles estão garantidos dentro de algumas ações que a Prefeitura pretende fazer ao longo do ano de 2018. Nós estamos credenciando o hospital como hospital de ensino, isso está muito bem já tratado com o governo federal e tenho boas perspectivas que isso aconteça já nos primeiros meses do ano. O ISS do cartão de crédito está ficando na cidade de Bauru agora e outros mecanismos até de cortes internos que nós estamos fazendo. Então, do ponto de vista de segurança financeira, nós temos. Falta agora a nossa segurança jurídica, que é a aprovação da lei da OAS pela Câmara Municipal, porque daí nos permitirá não só a questão do hospital de base, mas discutir também a questão das UPAs, que hoje algumas têm o serviço prestado pela Fundação de Saúde, mas que também podem ser incorporadas pela OAS ou pela própria Fundação. Essa mudança na estrutura da gestão da área da saúde do município vai possibilitar com que eu tenha mais pessoas trabalhando na atenção básica. Aí sim, a gente pode reforçar estruturalmente a atenção básica do município com mais pessoas, porque hoje nós temos um déficit de 600 funcionários na área da saúde de Bauru, e nós vamos poder trazer essas pessoas de volta para aquilo que o município também é a sua obrigação, que é a atenção básica. É um plano que muda completamente a questão da saúde do município, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai dar certo nesse curto e médio prazo. Já está dando, Nós diminuímos o índice de morte por AVC na cidade, com uma parceria com o Estado na questão do cuidado com esse paciente, reduzimos em 60% o número de óbitos em Bauru. Estamos fazendo agora com infarto também, já tem alguns casos que estão sendo encaminhados diretamente para o hospital. Colocamos o trombolítico nas ambulâncias do SAMU, que também salvou quase 25 pessoas ao longo do ano de 2017 com a aplicação desse medicamento. Levamos a pediatria para a UPA do Geisel, que resolveu, ou pelo menos diminuiu grande parte dos problemas que nós tínhamos com a atenção à pediatria no município. E a nossa perspectiva é agora, com a lei da OAS,
levar também as pediatrias para as outras UPAs, né? Ipiranga, Meridota e Bela Vista, que ainda faltam, né? Então, achamos um caminho importante que eu tenho certeza que a cidade de Bauru vai poder dar uma outra atenção na área da saúde pública para a sua população. Eu já disse isso para você e venho dizendo para as pessoas, eu não tinha outra opção a não ser assumir o hospital de base ou contar o número de mortos que eu teria no meu governo ao longo dos próximos 4 anos, como aconteceu em governos passados, que nós perdemos mais de 500 e tantas vidas por conta dessa fila de espera para uma possibilidade de você ter um atendimento de pessoas. Como a gente comentou, é um plano ou uma ação, enfim, ambiciosa do prefeito, como toda ação nova que muda o perfil do atendimento da cidade, a preocupação natural era se a gente teria condição financeira, até por causa das nossas limitações orçamentárias. A cidade de Bauru tem uma renda per capita muito baixa, as pessoas se esquecem disso na hora de discutir demandas e soluções no dia a dia. A cidade, a gente goste ou não dos números, empobreceu, inclusive, nos últimos 10, 15 anos. Embora a arrecadação média da prefeitura tenha acompanhado aquilo que foi apresentado, tenha tido seu boom, o cidadão em si no dia a dia, é só olhar o perfil dos postos de emprego, isso reflete nas demandas que tem na prefeitura. Vou pegar um outro ponto aqui, de um outro lado, para falar das questões da demanda. A prefeitura também discutiu com o DAE a apresentação de um plano de modificar, sem necessidade de outros ajustes, uma coisa mais rápida, administrativa por decreto, o chamado uso do Fundo de Tratamento de Esgoto. Tem reações contrárias e favoráveis, enfim. O fato é que tem recursos no caixa e a cidade sabe que, inclusive com os recursos e o término da estação de tratamento de esgoto, vão, felizmente, nesse setor, já que tem carência financeira, sobrar recursos para serem discutidos depois. Mas, neste momento, nós precisamos resolver o problema da licença do Batalha, que vence agora em 2019, 317, 300 e alguma coisa litros por segundo para 500 e pouco que a gente retira do rio hoje, para abastecer 37% da cidade. Tem uma série de obras que estão lá no plano diretor de águas, que a questão era que eles também se transformassem em lei, para ele ser um projeto de governos e não de uma gestão só, e tem uma oportunidade no decreto de mexer isso agora. Só que ficou a questão do desconto pendente. Aí, colocar a situação prática já então para o início de 2018, o desconto não pode atrapalhar, atrasar esse calendário aqui, porque está vinculado a outra questão da despesa? Pode, mas nós estamos trabalhando agora em janeiro e fevereiro para que o limite prudencial volte ao normal. Tenho boas perspectivas aí nas próximas semanas que a gente vai conseguir empurrar esse limite prudencial para que as pessoas que possam entender um pouco melhor. A prefeitura está acima do limite que ela pode gastar com a folha de pagamento do município por conta de uma outra interpretação que o Tribunal de Contas teve e tirou a FUNPREV dessa somatória de valores. E nós ficamos acima, então eu não posso contratar pessoas e não poderia, em tese, dar esse desconto de 7%. Ocorreria um risco jurídico desnecessário. Também. Então a gente está avaliando isso com muita calma e eu acredito que até fevereiro a gente deve ou baixar o limite ou ter uma outra proposta em relação a esse recurso do fundo. Agora, que ele é importantíssimo para que a gente possa resolver o problema de abastecimento, ele é, né? Porque são 30 milhões de reais que nós estaríamos investindo no abastecimento de água da cidade, interligando poços, né, para que quando você tenha falta no Rio Batalha, você possa abastecer a cidade com poços que hoje estão com a demanda bem pequena de uso. Então você pode usar esse poço para abastecer regiões que são abastecidas pelo Rio Batalha hoje, e ao mesmo tempo a perfuração de mais 3 poços que resolveriam problemas na Vila Dutra, no Geisel, problemas de mais de 20, 30 anos que essas regiões da cidade têm. Então nós resolveríamos grande parte do abastecimento e teríamos ainda facilidade de, se tivermos uma seca como a cidade teve em 2014, de não penalizarmos a população com racionamento de água por muito tempo, né? Então, além de ser um projeto estratégico, ele é um projeto que resolve problemas estruturais, diminuindo pressão de canos e até diminuindo até mesmo vazamentos. Nós vamos fazer. Se não for possível dar esse desconto de 7%, nós vamos de novo conversar com a população para ver como é que a gente encaixa esse processo no não reajuste da tarifa de água em 2018. Seria uma alternativa possível, né? Postergando eventualmente a tarifa por um determinado período. É isso. Mas também para não acumular, senão no tempo vai ficar defasado com as suas tarifas. Fazer conta. Pegaríamos o desconto e ao invés de darmos o desconto, você não aumenta a tarifa de água por um período até igualar esse valor que seria dado no desconto. É uma possibilidade também, né?
mas é bom dizer para as pessoas que não estamos mexendo no dinheiro do fundo de tratamento que está numa conta específica, mas sim no percentual que vai para esse fundo. Ele a redivisão do bolo de uma parcela dela. É totalmente possível, pode ser feito por decreto. Estamos em negociação também com o Ministério Público para que nós possamos fazer isso acertado com eles. Eles estão nos ajudando também nesse contexto jurídico da proposta, para que a gente tenha tanto a segurança jurídica como a segurança financeira e melhorar. Nós precisamos melhorar essa questão do abastecimento, né? A cidade não aguenta mais ter bomba queimada, adutora estourada, nem o prefeito mais suporta essa situação. A minha casa é abastecida pelo Rio Batalha, também fiquei sem água esses períodos e a gente precisa resolver esse problema definitivamente. Tem uma questão estrutural de várias décadas que não dá para resolver de um dia para o outro. Tem questões necessárias como interligação, que estão em andamento, telemetria, enfim. Mas sem trocar os filtros da ETA, a gente fica falando de reformar a ETA e não botar isso no papel e colocar agora, a gente vai repetir essa entrevista em janeiro do ano que vem, do outro ano, e não anda, não tem jeito. Não tenha dúvida. Eu disse em algumas entrevistas que o DAI ainda é um carro velho que precisa ser reformado. Só que você não para o carro para poder reformar. Você vai trocando as coisas, um pneu, vai trocando o amortecedor, até que esse carro volte a dar resultado. Nós estamos fazendo isso e fizemos isso desde o primeiro dia de governo. Mas ainda temos problemas, só que precisamos resolver esses problemas com ações práticas. E a ação prática é essa: pegar uma parte do recurso que vai para o fundo e reaplicar na cidade de Bauru para a questão do abastecimento de água. O recurso do fundo de tratamento de esgoto, para as pessoas entenderem, que continua, para mim nunca teve uma visão de que seria temporário, porque a criação do fundo depende da manutenção do sistema depois, com as estações de Tibiriçá, Gasparini e a principal, que é a natural, a relação pode ser que mude a composição do fundo depois, mas para mim ele era um custeio permanente do ponto de vista do esgoto. Mas enfim, o fato é que na discussão com o Ministério Público, me parece ser meio tranquilo já, eu sei se avançou isso, de que aquele receio do TAC, da multa diária, ele não existe do ponto de vista financeiro, porque tem saldo no caixa suficientemente com folga, independentemente inclusive do repasse federal, para fazer frente às obras. O recurso que tem lá já é suficiente para fazer uma nova obra, se a gente quisesse. Então o recurso do governo federal continua vindo, né? É bom que as pessoas saibam disso. Eles continuam mantendo o repasse para a Prefeitura de Bauru, até porque o governo federal tem convênios assinados, convênios não, eles têm ações assinadas com a ONU para melhorar o saneamento básico do país. E isso melhora também o índice do Brasil lá fora. Então, por isso que ele tem que investir em saneamento. Então, não deixou de faltar o recurso. É importante também que as pessoas possam saber, porque a gente ouve de tudo pelas redes sociais, precisa dar os descontos de 40% porque nós estamos pagando até agora. Só para que as pessoas entendam isso. Um desconto de 5% representa 0,3% no meu limite prudencial. Se eu desse 40% de desconto, eu ampliaria esse limite a um patamar que a Prefeitura de Bauru perderia, além de perder toda a capacidade de investimento, nós teríamos complicações, inclusive o prefeito, né, de responder isso. Sim. Então, isso é uma medida populista, que eu jamais adotaria uma ação como essa. Mesmo as pessoas querendo, seria impossível a gente poder implantar ou dar um desconto de 40% na conta de água, até porque a gente teria consequências muito complicadas para a cidade de Bauru. Aproveitando essa citação, pode até ser uma medida pontual, mas eu que coloco ela na lista das estruturantes no tempo, que o plano diretor de águas que a gente fez, pagou caro por ele, tem uma série de etapas lá de curto, médio e longo prazo, vire lei, como foi discutido, para que ele passe pelos governos e possa ser executado, cobrado junto à sociedade, e também a lei que define contrapartidas. Aliás, ela está no pacote das mudanças da cidade. Também. Essa lei de contrapartidas, ela entra no segundo momento agora. O plano diretor de águas já era para ter sido colocado na Câmara como um projeto de lei. Eu tenho cobrado sistematicamente isso. É que é um plano muito grande, muito extenso. A gente está tentando resumir para que seja aprovado aqui na Câmara uma proposta resumida e que o plano seja um anexo disso, né? Mas é um objetivo da Prefeitura. E a questão dos percentuais de contrapartida para os investimentos é uma discussão que nós precisamos ter, porque ela é tão ou quanto polêmica como a ampliação do perímetro urbano e todas as legislações que a gente está discutindo. Então, nós deixamos um momento específico para discutir esse tema agora, acredito eu, no mês de março, quando a gente já encaminhar a expansão do perímetro urbano e as ICs para a Câmara em fevereiro. Mas é uma demanda que a gente vai também conseguir resolver agora no ano de 2018. Fora das questões mais estruturais, dessas medidas que vão fazer efeito macro e com várias abrangências,
Como é que o prefeito lida com as ansiedades do dia a dia? As bombas a gente usa 24 horas, use uma bomba todo dia, não estou justificando, isso vale para qualquer administração. Sem dúvida. A vida útil dela vai ficar comprometida. A gente não consegue, com o sistema atual, sair dessa armadilha e produzimos e perdemos muito na rede por causa das outras armadilhas do nosso sistema. Isso cria uma ansiedade nas pessoas e também se cobra do DAE a melhoria de ações específicas deles e da Secretaria de Obras para não afundar as ruas, para compactar direito, quer dizer, não descuidar do protocolo operacional do dia a dia. A gente tem a grande parte da infraestrutura da cidade vencida há muito tempo. Falo do asfalto, né? Você tem aí quase 6 mil ruas que estão vencidas há mais de 15 anos e precisando de recap. Você tem grande parte das tubulações que estão abaixo desse asfalto do DAE também, que é da década de 50, que não foram trocadas. Então é uma conta que a gente vai precisar fazer a longo prazo, mas que é necessário algumas ações emergenciais e nós estamos fazendo isso. A própria adutora que leva a água da estação de tratamento de água até a Praça Portugal é uma adutora que já passou do prazo de validade. Então nós vamos ter que trocar essa adutora e ela faz parte desse plano de 30 milhões para a troca de uma dessas adutoras que leva água até a Praça Portugal, que abastece grande parte da cidade. O investimento em infraestrutura ele precisa ser feito em etapas, né? E eu acho que o governo passado fez grande parte disso, o nosso continuou fazendo. Nós fizemos só esse ano 360 ruas de asfalto, novas ruas de asfalto, mas aí com encanamentos novos, com uma outra dinâmica de drenagem urbana que no passado não se pensava assim. Então, certamente, esse ano vamos fazer mais 380 ruas de asfalto para grande parte da cidade, que faz parte do PAC Pavimentação. Mas esse cuidado com a infraestrutura ele vai ser feito por vários prefeitos. Nós vamos fazer a nossa parte e o restante vai ter que continuar fazendo. Senão, a situação da cidade vai continuar ainda precária, com buracos aparecendo na rua, com vazamento de água, mas grande parte dos problemas com a questão da implantação desse plano de contingência para abastecimento de secas, né, e secas, vai resolver grande parte da questão dos vazamentos. E o recap, eu tenho insistido que nós temos que buscar 30 milhões de reais para cumprir uma parte do recap da cidade, que vai dar para fazer por volta de 1.200 quadras. Mas resolveria grande parte dos problemas, principalmente nas grandes avenidas e nos locais de maior circulação da cidade de Bauru. Mas esse recurso nós ainda não temos. Na minha opinião singela, quando o prefeito insistiu com a troca da legislação do IPTU, ele, para mim, ficou claro que ele acaba com a tabela de faixas que era ilegal, que inclusive gerava mais distorção tributária, independentemente do mérito do tributo e da correção que foi feita, negociada com a Câmara de ser Sim. parcial. Alguns que moram, ou muitos que moram em condomínios de luxo, aqui não é jogar pobre contra rico, não é a linguagem, mas é de fazer essa questão da linguagem, pagavam e pagam ainda muito pouco do IPTU. E aí a gente vai discutir a questão da cidade das demandas aqui. No mínimo, fica irrazoável você não colocar essas demandas no papel. Bom, o IPTU teve um avanço e nos livramos desse problema na legislação. Vamos ter que continuar corrigindo a tabela no Sim. tempo periódico para que essa defasagem não se acumule. Mas o bolso da crise das pessoas está apertado. Quando fala de qualquer questão de reajuste, é natural que as pessoas reajam. O país enfrenta muitas dificuldades e o poder de compra das pessoas do dia a dia. Coloco isso porque está na pauta discutir uma mudança na legislação da CIP, da iluminação pública, e de uma outra engenharia que envolva o IPTU, não de parte do serviço, para o custo do lixo, para tratar de todas as frentes do lixo. As pessoas, naturalmente, vão ficar preocupadas em relação a essas duas medidas. Eu posso te dizer que na questão do lixo, ela vai ser só um remanejamento de recursos. Uma tarifa vai ter que ser cobrada da questão do lixo da cidade. Mas a nossa perspectiva é que esse valor seja retirado do IPTU das pessoas, porque hoje você tem uma estratificação do IPTU. As pessoas pagam lá uma casa de 120 mil reais, ela vai pagar hoje 400 e poucos reais. Nós estamos abaixando esse valor com essa mudança do IPTU que nós fizemos. Então, 80% das pessoas da cidade hoje vão ter quase que redução no seu IPTU. Então, uma parte desse IPTU vai para a questão do lixo da cidade. É exatamente esse valor que nós vamos retirar do pagamento do IPTU para formar uma taxa, uma tarifa. O IPTU tem um componente dele que é exatamente o serviço de limpeza. Porque quando você vincula esse recurso numa tarifa, você sinaliza para o investidor que esse recurso que ele tem para fazer o tratamento do lixo da cidade está assegurado.
Não depende da vontade do prefeito repassar esse recurso A para ele. iniciativa privada, por um É isso. modelo natural, ele só vem se tiver uma tarifa garantida Vinculado. de receita. Então, com relação a isso, não vejo nenhum problema, as pessoas vão ser informadas como vai ser esse remanejamento. Ele vai ter que acontecer, porque nós temos agora quase 8, 10 meses para a realização do estudo, né? Bauru foi uma das 5 prefeituras no Brasil contempladas com recurso do Ministério do Planejamento, para que a Caixa Econômica faça a nossa modelagem de como nós vamos licitar o tratamento do lixo da cidade, que na minha visão deve ser biomecânico, né? Então nós vamos tratar o lixo da cidade a partir de 2019, coisa que nós não fazemos hoje, nós depositamos o aterro sanitário. Então nós vamos ter essa tarifa que não vai onerar, não vai ter um acréscimo para as pessoas. Com relação à CIP, da iluminação pública, esse sim precisa ser revisto, né? Nós temos uma CIP que ela estipula um valor máximo de R$10 por pessoa. Então eu na minha residência, você na sua, nós pagamos no máximo até R$10. E a mesma coisa uma empresa grande da cidade. Qualquer empresa grande que usa hoje a rede de energia também paga até R$10. Então, do ponto de vista de justiça tributária, não está havendo uma justiça. Nós estamos pagando mais do que uma empresa que usa muito mais a quantidade de energia. Então, o que nós vamos fazer com a CIP é um realinhamento desses valores para que quem paga pouco continue pagando pouco. Agora, quem poderia pagar mais pode contribuir um pouco mais. Até para que o valor seja compatível com a proposta, né, de você ter uma iluminação pública diferente na cidade, que é a troca de todo o pátio por lâmpadas de LED. Vamos fazer por concessão, né? Definimos já no governo que vai ser uma concessão pública e já devemos fazer esse chamamento logo nos primeiros 6 meses do ano de 2018. Em havendo a possibilidade de ter uma empresa que vai trocar o nosso pátio, ela vai ter uma economia significativa, porque grande parte desse valor que ela vai ter de lucro vem da economia da troca das lâmpadas, que dependendo das lâmpadas, passa de 60%. Aí nós podemos fazer um mecanismo dentro da própria lei que determinados anos depois do pagamento na troca dessas lâmpadas, essa empresa comece a dar desconto na CIP das pessoas. Então é um modelo bem interessante. Uma compensação. Um tipo de uma compensação, que poderia ser uma outorga para o município, mas a gente pode transformar essa outorga numa compensação para o usuário, né? Então, acredito eu que esse vai ser o modelo que nós vamos adotar para a concessão da iluminação, que não tenha dúvida nenhuma vai transformar toda a questão urbana da cidade, porque são lâmpadas muito mais claras, a cidade vai ficar muito mais bonita, muito mais segura, né? E ao mesmo tempo mais econômica, porque a gente vai ter um desconto significativo aí dos valores que são pagos hoje com relação à CIP. Uma das questões mais estruturais também do ajuste da questão do formato do lixo, do tratamento dos pacotes dos serviços, é a Endurbe, de novo, por causa das nossas carências de limitação orçamentária, é uma empresa importantíssima, é a maior prestadora de serviços do município, com certeza, inclusive em relação ao setor privado, tem um orçamento de 59, 55 milhões de reais, foi o do ano passado aqui. Mas se nós ficarmos com as duas estruturas, uma conta com o setor privado para gerenciar as questões de limpeza pública, preocupa que Endurbe ficará dessa nova modelagem? Nós estamos já trabalhando com isso, a Endurbe está sendo pensada para ser transformada numa autarquia ou numa agência, estamos avaliando isso, mas isso é um caminho natural. Nós tivemos o ano de 2017, primeiro para colocar a Endurbe em ordem, que era o local mais deficitário da prefeitura. Nós tínhamos lá um déficit de quase 4,5 milhões de reais no ano de 2016. Já reduzimos isso para quase 2 milhões para esse ano. Então, o Coronel Cléber tem feito um excelente trabalho de contenção dos custos e, ao mesmo tempo, de uma avaliação do centro de custo de cada operação da Endurbe, né? Que possibilita saber o quanto custa cada ação que a Endurbe faz, do ponto de vista gerencial mesmo. Então, ela vai continuar fazendo a coleta, né? Ela tem outras ações que ela deve implementar também com a questão de novas limpezas da cidade, limpezas de terrenos da prefeitura, que você tem uma divisão entre SEMA e Endurbe, e a nossa perspectiva agora para 2018 é que tudo isso fique com a Endurbe, a limpeza da cidade. Então, ela ganha, do ponto de vista, mais recursos, né, para poder ficar mais também atrativa, mas se ela virar uma autarquia, automaticamente esse repasse vai ser automático pelo orçamento. Nós não precisamos mais contratar a Endurbe via licitação, como é feito hoje, né? Mas ela está sendo repensada para ficar uma estrutura mais sustentável do ponto de vista financeiro. Operacional ela já é, né? Ela presta um bom serviço para a cidade de Bauru,
mas ainda precisa equacionar a questão financeira que não foi corrigida ao longo do tempo. Prefeito, obrigado por conversar conosco aqui em relação a alguns dos temas. Lógico que vamos ter vários deles, a ansiedade vai ser transmitida para as pessoas também do lado de lá, mas a gente vai acompanhando depois as demandas específicas em cada uma das frentes. Tem reestruturação administrativa, tem uma série de questões, contratação de consultoria especializada para discutir a questão do PCCS, qual o formato, onde precisa enfrentar, sim, na lei, a questão da estrutura, a reforma da máquina, enfim, do dia a dia e outras ações do governo, cada um dos setores. A gente sempre traz os secretários aqui para conversar especificamente deles. Obrigado por ter dado essa perspectiva. Eu que agradeço e quero desejar um bom ano para todos e dizer que essas ações que nós discutimos aqui não são mais propostas, elas são realidade e vão se formando ao longo de 2018 para que a cidade possa melhorar bastante do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista de serviços para a cidade, para a população de uma forma geral. Então eu só agradeço mais uma vez, me coloco sempre à disposição, até acho que a gente pode fazer mais vezes esse bate-papo, até para que as pessoas possam compreender o que está sendo feito e a gente possa estar informando a população para que ela possa acompanhar o andamento do desenvolvimento da cidade de Bauru, que eu tenho certeza absoluta que 2018 será um ano muito importante para a cidade do ponto de vista de desenvolvimento. Tá, para fechar, eu comentei das entrevistas naturais com todos os veículos de comunicação do prefeito no final do ano, que enxerguei lá um número de prioridades, se der para falar nisso, aí o prefeito falou que eu colocar elas embaixo do braço para que elas possam sair no dia a dia, senão a máquina atropela, né? Todos os governos têm os seus problemas estruturais. Farei isso, já estou fazendo. Sorte. Obrigado. Obrigado para você que nos acompanha. Essa entrevista, mesmo que você não esteja na grade da TV Câmara ou na Rádio Câmara neste momento, você pode assisti-la na íntegra a hora que você quiser na página da TV Câmara no YouTube. É só digitar em vídeos. Você vai ver a imagem do prefeito, você vai acompanhar ela sem corte, integral. Até o nosso próximo encontro.